Muito boa tarde, é um prazer dar início a essa nossa atividade de hoje, que é de relançamento de algumas ferramentas que nós tínhamos elaborado, né, que a Codeplan já tinha elaborado, começado a elaborar desde 2014, entendo. Eu siga de 2014, não é isso, Bruno? Você lembra? A data dele, e o monitor do mercado de trabalho que nós lançamos em 2015. É um prazer enorme ter o Thiago Jarjura aqui da Secretaria de Trabalho, porque nosso entendimento, insistimos muito com a sua presença, e eu sei da sua agenda apertada, então eu agradeço enormemente você ter dado essa passada por aqui, porque é importante que você conheça o monitor, especificamente o monitor do mercado de trabalho, que foi uma iniciativa construída lá atrás, em parceria com a CETRAB, a partir de uma demanda da CETRAB, pensando no seu esforço de capacitação e qualificação de quadros voltados para o mercado de trabalho do Distrito Federal. E aí a ideia do monitor do mercado de trabalho é justamente identificar aquelas profissões que estão contratando maior número de pessoas no Distrito Federal e remunerando melhor. Então, ele serve como um instrumento muito útil, tanto para a sociedade, para aquele jovem, ou para aquela pessoa que está buscando se requalificar, se reinserir no mercado de trabalho, quanto para as agências de fomento ao emprego, de reposicionamento de pessoas no mercado de trabalho e de qualificação de mão de obra para o mercado de trabalho. Eu acho que é uma inovação significativa que a Codeplan fez naquele período e que agora a gente vai lançá-la novamente com uma outra interface e com uma atualização, entendo eu, melhor dos dados para que estes não fiquem defasados. Então, acho que é um produto importante que eu espero que contribua, inclusive, para o trabalho de vocês, tá, Thiago? Esse trabalho maravilhoso, muito pujante, reconhecido já que vocês estão fazendo de capacitação e de recolocação de pessoas, dada essa grave crise que a nossa economia vivenciou nesses últimos anos e que afetou enormemente o mercado de trabalho aqui do Distrito Federal. Então, uma alegria tê-lo. Eu sei que você vai sair mais cedo, então eu vou te passar a palavra também para fazer alguns comentários agora na mesa de abertura. E, na sequência, nós vamos fazer algumas apresentações aqui muito rápidas, a minha, pelo menos, muito rápida, de vocês nem tanto, não precisa ser tão rápida assim, de apresentação dessas nossas duas ferramentas. E ambas, mas especificamente o pesquisa, DF, esse é o nome, não é isso, Alexandre? Pesquisa CIEDF, ainda mais apropriado, eu diria, porque ele se insere dentro de um esforço que está sendo construído no âmbito do governo do Distrito Federal, do governo de Brasília, de integração, viu, Thiago, e de compartilhamento de bases de dados para utilização no sentido de melhoria da formulação de políticas públicas e, obviamente, da avaliação de políticas públicas aqui no Distrito Federal. Paulo Celera, que está aqui, é membro, representante da Secretaria de Saúde, colaborou enormemente, tanto na revisão, na proposta de minuta do regimento interno do sistema, na verdade, do Comitê de Gestão da Informação, que é um componente desse sistema, e da nossa primeira resolução, que foi aprovada semana passada. Então, nós estamos avançando com uma certa rapidez no sentido de criar uma oportunidade, um espaço seguro para que os órgãos do Distrito Federal possam compartilhar suas bases de dados e, mais do que isso, integrá-las para a construção de um banco de dados unificado que possa servir para, como eu disse, a melhoria na avaliação de políticas públicas e, consequente, desenho e redesenho de políticas públicas. Então, era interessante mencionar isso enquanto você está aqui presente. Quando a gente for começar as apresentações, eu vou tomar a liberdade de fazer uma rápida apresentação sobre o que é o Sistema de Informação Estatística do Distrito Federal, que está previsto no Decreto 38141 de 2017, e depois passo a palavra para a nossa equipe aqui, que desenvolveu e que aprimorou esses sistemas que a gente vai apresentar hoje. Então, parabenizar também o Bruno Cruz pela liderança nesse projeto e, obviamente, o Alexandre e o Bira, que estão à frente de realmente colocar a mão na massa. Então, Thiago, passo a palavra para você. De novo, muito obrigado pela presença, e a Codeplan segue sempre como uma parceira da Secretaria de Trabalho. Eu já não sei mais o nome dela, é CDS Media ainda,
porque você precisar, tá ok? Obrigado. Bom, pessoal, boa tarde. Queria cumprimentar aqui o amigo, presidente da Codeplan, Lúcio Renó, cumprimentar a Bruna, Alexandre, o Birajara. Já pedi desculpas de antemão, porque eu fui convocado para uma reunião com o chefe da Casa Civil, seria às 15h30, ele adiantou meia hora, então vou ter que sair rapidinho daqui a pouco, mas o pessoal da nossa equipe está aqui, tá, Lúcio? Eu fiz questão de trazê-los, porque eu quero que eles entendam direitinho como funciona o monitor. E, de antemão, parabenizar vocês por essa ferramenta. Primeiro, que ela nos ajuda muito a enxergar muitas coisas. E segundo, que eu fico muito feliz, Lúcio, que a Codeplan esteja sendo um hub e um ente de integração do governo para o próprio governo. Porque muitas vezes a gente tem dificuldades de comunicação interna, ou seja, esse compartilhamento de bases de dados é importantíssimo, e o cruzamento deles. E aí, para trazer um pequeno dado aqui, mais didático, eu conversava um pouquinho ali antes com o Bruno. Eu fico feliz que o Lúcio sempre louva as questões das nossas políticas públicas de qualificação profissional, pessoal. E eu gosto sempre de citar um dado que, isso sem fazer nenhuma espécie de crítica, nenhum outro programa, de qualquer outro governo, mas a gente ficou bastante assustado quando a gente assumiu a secretaria, porque o grande programa de qualificação profissional anterior ao nosso programa, que é o Qualifica Mais Brasília, foi um programa que custou muitos milhões e não atingiu nem perto das metas que foram estipuladas, né? E eu saindo daqui, eu vou pedir para o meu subsecretário de Atendimento ao Trabalhador e Qualificação Profissional assumir meu lugar aqui. O Gerson, obrigado, Gerson, pela presença. Gerson é servidor de carreira, foi o cara que idealizou o Qualifica Mais Brasília. E a gente lançou o Qualifica Mais Brasília em 2016 e ele tem superado todas as nossas expectativas e metas. Eu falei que o programa anterior ao nosso custou vários milhões, o Qualifica no primeiro ano custou R$340 mil. A nossa meta era ter 10 mil matriculados, a gente chegou a quase 32 mil pessoas matriculadas, pouco mais de 12 mil pessoas formadas e quase 50% dessas pessoas se declarando empregadas depois de fazerem os cursos. Como é que a gente conseguiu fazer isso? Usando boa vontade, usando da inteligência e da criatividade, lembrando que a gente está no século XXI, dotado de várias ferramentas de inovação, de tecnologia, para trazerem conforto à vida do cidadão. A gente simplesmente lançou um portal de qualificação profissional em modalidade de ensino à distância. Atiramos no que vimos, acertamos no que não vimos. Qual é o maior elogio dos trabalhadores em relação ao Qualifica Mais Brasília? Que eles podem fazer o horário de estudo deles sem atrapalhá-los a procurar um emprego, a participar de uma entrevista de emprego e sem, muitas vezes, ter que pagar passagem ou qualquer coisa ou qualquer tipo de deslocamento. Os cursos são de extrema qualidade, cursos de 40 a 160 horas. E o mais importante disso, Lúcio, é que elevou o nível dos trabalhadores que estavam procurando a nossa intermediação de mão de obra. O que era um problema que a gente tinha? A gente encaminhava pessoas para o mercado de trabalho com qualificação muito baixa. Qual era a chance dessa pessoa ser efetivada na vaga? Mínima. E a gente pegou, o Gerson me corrija se eu estiver errado, mas no ano de 2015, de cada 100 pessoas que entravam na agência do trabalhador, aproximadamente 15 saíam empregadas, e a gente aumentou, se eu não me engano, no ano passado, isso para aproximadamente 35%, ou seja, de um ano para o outro, a gente saiu de 15% para 35%. Para esse ano, a gente tem uma ousada meta de tentar empregar 50 pessoas de cada 100 que procura as agências, a gente conseguir empregar pelo menos 50. É uma meta bastante ousada, pelo que a gente vê de todas as outras secretarias de trabalho do país, mas a gente está em busca disso. E a gente está muito feliz com os resultados alcançados, muito mesmo, e a gente conta sempre, Lúcio, de verdade, com a Codeplan, com o DIEESE, como nossos parceiros. Vocês são sempre um farol para a gente, grandes balizadores. E o Bruno falou que a intenção é que a gente consiga compartilhar, inclusive, alguns outros dados, né, do Cine, da intermediação de mão de obra, e a gente se colocar à disposição, porque, para a gente, isso é muito importante, né, como um balizador e um avaliador das políticas públicas que a gente está implementando. Tá? Então, eu queria, mais uma vez, parabenizar, de verdade, e dizer que vocês podem contar conosco como parceiros eternos, porque assim, a gente precisa de vocês. Tá? Muito obrigado, gente. Bruno, você quer falar algumas palavras aqui na abertura?
Boa tarde a todos. Eu queria só parabenizar a equipe. A gente tem uma louvável equipe de 3 pessoas, mais 4, e alguns estagiários, 2 estagiários, 3 estagiários. E é um trabalho, vocês vão ver a qualidade do trabalho, é tudo feito software livre, né? A tentativa é montar isso sempre economizando o máximo possível, usando de criatividade, e isso a equipe tem se esmerado e mostrado uma eficiência enorme, né? Eu acho que é só reforçar esse ponto, eu acho que é importante. E as 2 ferramentas a gente espera que seja de utilidade para todos. A ideia é sempre facilitar a utilização das informações, ficar cada vez mais fácil para o usuário ter acesso a essas informações. Existe um trabalho enorme que o Alexandre e o Bira vão apresentar por trás da arquitetura de como é que esses dados estão armazenados, que custou muito tempo de programação e trabalho aqui para a gente, mas que eu acho que vai ter um ganho futuro para o CIADF. Eu acho que esse acho que é a grande mensagem que a gente vai passar hoje, né? Eram só essas palavras. Muito obrigado. Bom, vamos então desfazer essa mesa, começar as apresentações. Eu vou tomar a liberdade de permanecer e fazer uma fala muito rápida, 5, 10 minutos no máximo, tá? Sobre o que é o Sistema de Informação Estatística do DF. E aí eu passo a palavra depois para o Alexandre. Tá bom. Tá. E depois a gente abre a mesa novamente, né? Recompõe a mesa com a presença do Gerson, tá, Gerson? Se você puder se juntar a nós depois, para uma fase aí de perguntas, comentários, críticas, reações da plateia, todas de qualquer forma são muito bem-vindas. O CIEDF, Sistema de Informação Estatística do Distrito Federal, ele está embasado, né, e regulamentado por esse decreto 38141 de 2017, de 20 de abril de 2017, e é uma iniciativa que foi proposta, originada, não é, aqui na Codeplan. Na verdade, um esforço que a Codeplan já vinha tentando fazer desde que ano? 2009, não é? Lá atrás, um processo bastante avançado para a sua época, porque já falava, naquele momento, da adoção de ideias de BI, de Business Intelligence, para trazer para dentro do governo painéis para apresentação e gestão e visualização de informações, algo que hoje é uma discussão comum, rotineira, não é, dentro do espaço público, que naquele momento ainda estava sendo desenvolvida, não é? Nós retomamos, né, recuperamos esse projeto que estava esquecido, que não tinha sido transformado ainda em decreto, não tinha avançado, portanto, na sua discussão dentro do governo, e nós conseguimos dar uma nova feição para a proposta, que acabou culminando nesse decreto 38141, que prevê a criação de um sistema, não é, de integração e compartilhamento de bases de dados do Distrito Federal. Você pode passar o próximo slide? Então, o objetivo, não é, principal do decreto é criar um comitê, né, um órgão colegiado com capacidade deliberativa, que permita criar aí a oportunidade para a construção de compromissos, não é, baseados num espaço seguro de compartilhamento de informações, visando atingir essas metas, né? Criar a oportunidade de compartilhamento entre órgãos do Poder Executivo de informações sensíveis, identificadas e sigilosas, integrar as bases de dados de distintas fontes num mesmo local, onde a gente possa, a partir dessa integração, inclusive ter novas ideias sobre formas de intervenção do Estado, características diferentes das nossas políticas públicas, avaliar políticas públicas de forma mais integral, não é? Mais holística, vamos colocar assim, né? Multidimensional, automatizar, se possível, o cálculo de indicadores, né, de resultado e de processo, ou pelo menos automatizar a atualização desses indicadores. Isso é uma pretensão que a gente tem na construção do sistema, e, obviamente, disseminar informações estatísticas tratadas e de fácil visualização ao público. As 2 ferramentas que a gente vai apresentar aqui hoje, elas cumprem muito bem esse nosso último ponto, mas já dão também, e eu acho que o Alexandre vai tocar nisso, não é? A ideia sobre a arquitetura geral do sistema, que visa depois permitir essa integração das bases de dados de forma segura e, além disso,
Não, volta um pouquinho. Né? A arquitetura, não é, de integração dessas bases de dados, que depois a gente pode, obviamente, expandir e inserir outras bases que nós possamos ir conjugando dentro desse esforço do Comitê de Gestão Estratégica da Informação. Então, os propósitos principais, né, do Sistema de Informação e Estatística são esses. E ele vai funcionar, e sim, você pode passar... Passa mais uma, depois eu volto para esse. Ele vai funcionar, basicamente, eu acho que a essência, não é, do decreto, para além das soluções técnicas que o sistema vai precisar desenvolver e que nossa equipe já está trabalhando nela, é justamente a construção desse Comitê de Gestão Estratégica da Informação. Que é o quê? É um comitê composto por representantes titulares e suplentes de todos os órgãos do Distrito Federal, da administração direta e indireta, e das empresas também, e que tem como objetivo estabelecer, deliberar sobre resoluções que permitam o compartilhamento de informações, que criem um ambiente, portanto, seguro para que os diferentes órgãos possam dividir, não é, com parceiros interessados dentro do GDF, seus dados, mesmo seus dados mais delicados, mais sensíveis, dados identificados, dados sigilosos, inclusive. Tá? Então, a ideia aqui é diferente, eu acho, das etapas anteriores, porque ele cria uma instância coletiva de decisão sobre o compartilhamento de informação. Não é a Codeplan impondo regras a ninguém. Não é um órgão se sobrepondo ao outro. É a coletividade decidindo sobre a melhor forma de cooperar. Tá? Então, a gente está criando aqui instrumentos de cooperação entre os órgãos do Estado para viabilizar esse compartilhamento de informações. Eu acho que esse é o pulo do gato, talvez. Essa é a diferença desse sistema, do qual eu aposto muito que vai funcionar e já está funcionando. A gente já conseguiu avançar em 3 reuniões feitas pelo comitê na elaboração do nosso regimento interno e já de uma resolução que estabelece as regras mínimas de compartilhamento dessas informações, baseada na ideia de termos de responsabilidade assinados pelos membros, não é? Critérios claros aí de identificação de responsabilidades, enfim, um conjunto de medidas que, entendo eu, viabilizam, não é, um cenário em que os entes se sentem mais confortáveis para esse compartilhamento de dados. Então, eu acho que esse é um diferencial enorme, não é? É o conjunto de interessados interagindo para viabilizar esse compartilhamento seguro das informações. E todos nós sabemos que, quando a gente fala de compartilhamento de informação, isso gera algumas inseguranças, né, para os órgãos que produzem a informação acerca de como ela vai ser utilizada. Então, essa mesa, né, permite assegurar uma maior tranquilidade para os órgãos no sentido de dispor suas informações para os demais membros do colegiado. Tá? Então, ele tem a seguinte estrutura, né? Uma gestão coletiva, negociada, compartilhada e institucionalizada da informação. Está previsto num decreto, então tem a autorização do governo para atuar. Não é? É um fórum deliberativo de gestores, ele não é necessariamente um local para discussão de soluções tecnológicas. Para isso, o decreto prevê, não é, um grupo técnico específico que vai trabalhar na articulação dessas soluções tecnológicas, e a gente apresenta aqui um pouco disso hoje. E aí a gente vai pensar junto nesse órgão, né, nesse comitê, a estrutura de organização dos bancos de dados, estabelecimento de regras de acesso a dados, troca de experiências na gestão de informação e, obviamente, divulgação de dados com tratamento estatístico e visualização. Tá? Então, ele é complementar a uma série de outras iniciativas que estão ocorrendo no âmbito federal, distrital e estadual de disponibilização de informações, tem muito a ver com dados abertos também, um outro decreto importante aqui do Distrito Federal. Passa um pouquinho mais. Pode passar, porque isso aqui vocês vão tocar. Então, esse é o que eu estava dizendo, ele se insere no bojo de uma série de medidas que vêm sendo tomadas, como eu disse, nacionalmente, que visam, né, facilitar esse compartilhamento de informações entre órgãos de governo. Tá? E, consequentemente, também aumentar, ampliar o acesso da população a essas informações. Então, também é uma medida, além de integração, de coordenação, não é?
dentro do governo, ele tem essa ideia, não é, de transparência ativa no sentido de divulgação das informações que sejam informações públicas. Então, ele se insere dentro da discussão da LAI, de dados da LAI, né, de dados abertos, que tem esse marco legal que está aqui colocado, com avanços relevantes, recentes, não é, de decretos e portarias do governo federal, que tem uma mesma lógica de criação, de funcionamento do CGI, que é justamente regulamentar essa transferência de dados e de informações de forma mais simples, eliminando, por exemplo, a necessidade de acordos coletivos de trabalho, não. ACT, essa sigla ela me mata, né? Porque eu só discuto o ACT, Acordo Coletivo de Trabalho, em outubro e novembro é só o que eu faço. Acordos de cooperação técnica, né? A lógica de eliminar um pouco os acordos de cooperação técnica, que são trabalhosos, demoram muito tempo para serem assinados. Então, a ideia aqui também é de agilidade, facilitar, não é, a troca de informações, resguardando a propriedade sobre essas informações, resguardando o sigilo dessas informações, quando for esse o caso, e todos os cuidados que são necessários no trâmite, no trato de dados, como a qualidade dos dados, validação dos dados, enfim, uma série aí de elementos que estão associados com essa discussão. E também, obviamente, outros esforços, como a infraestrutura de dados espaciais e ações que estão esparramadas em alguns dos estados. Embora, eu acho que é importante frisar, eu acho que um decreto como esse, talvez o Distrito Federal tenha sido pioneiro. Eu desconheço ações semelhantes em outros estados. A do governo federal mesmo é de 2016, que é esse decreto 8789 de 2016. Então, assim, entendo que essa é uma ação também que está na vanguarda da discussão sobre compartilhamento de informação e integração de bases de dados. Era só isso que eu tinha para falar hoje. Eu posso falar aqui durante horas sobre as ideias, as motivações que estão por trás de um sistema como esse, mas eu acho que por hoje basta, a gente pode fazer discussões depois, mesmo patrocinadas pelo próprio CGI, não é? Em que a gente detalha um pouco mais, inclusive, as ações que estão sendo tomadas no âmbito desse comitê. Eu vou passar a palavra aqui para os astros da nossa apresentação de hoje, porque, de fato, estão desenvolvendo um trabalho muito, muito importante aqui na Codeplan, de criar aí a base tecnológica que vai, depois, espero eu, viabilizar a utilização prática das decisões do CGI. Né, das decisões desse Comitê de Gestão da Informação, que é o Alexandre, o Bira e a equipe deles aí, muito competente, que vem... Quem? Yuri, está ali, Yuri, claro. Você estava escondido, Yuri, eu não te vi. Yuri e os estagiários, não é, que têm, eu acho, se dedicado enormemente para transformar um pouco, não é, dessas ideias em questões que são tangíveis, concretas, para o benefício da população do Distrito Federal, inclusive, como vocês vão ver, né? O objetivo dessas duas plataformas, ou dessa plataforma, eu não sei se ela é uma plataforma integrada, enfim, dessas duas ferramentas, não é, que nós vamos apresentar aqui hoje, o propósito maior delas é que elas sejam úteis para a sociedade, um lado, os pesquisadores e os interessados em informações específicas da PIDAD, da PIMAD, da PED, e de outro, esse instrumento importante, eu acho, para a Secretaria de Trabalho, para os órgãos que estão preocupados com o mercado de trabalho no Distrito Federal, porque tem essa ideia de trazer informações atualizadas para gestores e para público sobre as contratações, não é? O perfil, não é, de contratação no Distrito Federal, que profissões contratam mais e que profissões pagam mais. Acho que isso é uma formação fundamental também para a nossa Secretaria de Educação, que tem investido cada vez mais na educação profissionalizante. Então, aqui é uma ferramenta também que colabora com essa perspectiva. Então, Alexandre, vou passar a palavra para você e depois, no término, a gente remonta a mesa e partimos para uma parte de debate. Tá? Obrigado. Então, muito obrigado, Lúcio. Boa tarde a todos. Vou tentar ser breve. Então, quem não me conhece, eu sou Alexandre. Hoje eu estou como gerente do Demografia, Estatística e Geoinformação. Então, vou apresentar a vocês a proposta do que nós estamos chamando hoje de CDF, ou o que será o CDF. Então, a gente cita o decreto, né, que o CDF vai ser um sistema voltado à coleta, organização, disseminação de informações estatísticas fornecidas por setores do governo distrital e por outras organizações governamentais e privadas. Então, já está claro
que nós iremos trabalhar com todas essas informações estatísticas que o sistema irá armazenar. Mas, antes disso, eu vou contar uma pequena história. Nós começamos a criar várias plataformas aqui. Um grupo de plataformas nós condensamos no que a gente chamou de Brasília em Mapas. Nessas plataformas nós temos os dados geográficos, nossos dados espaciais. E dentro dessa plataforma nós temos 4 portais, né? Eu vou falar um pouquinho de cada um. E depois, do outro lado, nós temos o Brasília em Números, que foi criado com a finalidade de ter justamente os dados estatísticos, nossos dados tabulares, né? Com o decorrer do tempo, nós percebemos que cada aplicação dessa, ela era desconectada. Ela tinha uma base própria, um sistema próprio, e a intenção era justamente unificar todas essas visualizações de dados, que na verdade é o que é. Se você for olhar, grosso modo, tudo isso aqui são plataformas para visualização de dados. E a ideia era que tudo isso bebesse da mesma fonte. Então foi criada, então começou a partir uma construção de uma plataforma aqui, uma API, que eu vou explicar, para poder que todas essas ferramentas aqui pudessem consumir informações do mesmo ponto. Então, falando rapidamente de cada ferramenta, eu vou falar rápido do Brasília em Mapas, né? E hoje ele tem 4 portais, que é o catálogo, cobertura da terra, ortofoto e geocode. Por que eu estou trazendo esse fato aqui se a gente vai trabalhar com dado estatístico? Porque hoje a informação estatística, seja qualquer informação que nós temos, ela está espacializada, ela está georreferenciada. Então, a maioria das vezes, o dado chega para nós e a primeira coisa que a gente vai fazer é onde essas informações estão presentes. Onde essa informação existe no mundo real. Para isso, eu vou citar essas 2 ferramentas aqui, que é a ortofoto, que traz informações de imagens de satélites e de avião, que a TerraCap disponibiliza para nós. E dessa outra ferramenta aqui, que é o Geocode. Por que eu vou falar especificamente dessas ferramentas? Porque o tema aqui é compartilhamento de dados, é compartilhamento de informações. E como eu disse que ia contar uma historinha, essas informações de satélite, a TerraCap, há algum tempo, ela possui essas informações lá, num repositório, e essas imagens elas são gigantescas. Ou seja, se um pesquisador, um outro órgão precisar dessa informação, ela não pode ser tramitada simplesmente por e-mail ou por Google Drive, ou geralmente como é que você ia? Você ia lá com HD externo, botava o HD externo debaixo do braço, ó, preciso do mapa de 2013. Descarregava o mapa de 2013, você vinha com o mapa debaixo do braço e aí começava a fazer seu estudo. Então, a gente disponibilizou esse serviço, que é um serviço WMS, que utiliza essas imagens da TerraCap. Juntamente, esse cara aqui, esse aqui é uma interface provisória, não existe não, viu? O que acontece? Nós tínhamos informações de dados georreferenciados da CAESB, da SEB, da CEGET, e o nosso parceiro, não sei se está aqui a Controladoria, CGDF, nos procurou ano passado e perguntou, olha, a gente precisa de um serviço de localização para utilizar no nosso portal da ouvidoria. Eu falei, olha, a gente tem condições de construir isso. Porque a Codeplan já havia, há um período, fazendo um esforço contínuo, justamente de criar uma plataforma para georreferenciar os seus dados. Que o pesquisador pegava um dado, precisava cruzar essas informações, parcializar essa informação, georreferenciar essa informação, e às vezes você tinha diferença dessa informação que ele estava cruzando para achar o endereço. Então a ideia era a gente consolidar uma base de endereços georreferenciada que pudesse atender não só a gente, mas outros órgãos. Que foi criado esse serviço aqui, que é o Geocode. O
O Geocode usou essas bases de informações, por isso que é importante a gente falar assim, ó, cada um tinha o dado lá isolado para seu próprio uso. A partir do momento que você conseguiu disponibilizar o dado e ter esse dado aqui presente, você conseguiu construir algo muito maior, algo muito superior e que pode ajudar vários outros órgãos. Hoje a ferramenta, ela possibilita, depois que a equipe fez criou um plugin para ela, você pode entrar com qualquer tipo de arquivo, de Excel, CSV, que possui endereços. Você entra com esse arquivo e o serviço já referencia todo o arquivo e deixa o arquivo do outro lado já referenciado. Por enquanto só está em uso externo, mas a ideia é que essa plataforma aqui seja utilizada externamente. E vai ter um lançamento dela também externamente para atender o público. Tá, vamos entrar agora nos dados estatísticos. Então, inicialmente, nós construímos uma ferramenta, que era... Opa! Vou tentar ser rápido, viu, gente? Que era o quê? O Brasília em números, onde só possuía os painéis. Ok? O painéis era uma ferramenta que tinha temas, e cada tema desses possuía indicadores ou análise de determinados dados. Só que a gente percebeu que era interessante criar uma outra ferramenta que nós chamamos de Brasília Metropolitana, para tirar a parte, né, das RAs, dados mais específicos da RA e da RID, né, nessa outra ferramenta. E para concluir o conjunto de ferramentas estatísticas, o que faltava? Colocar o pesquisa CDF, que o pessoal não está gostando, não, mas assim, é a evolução do SIGA. Né? Na verdade, não tem nada a ver com o SIGA, que foi totalmente reconstruída a plataforma. Mas o que o SIGA tinha? O SIGA tinha as nossas pesquisas, PIDAD, né, PIMAD, mas a ideia era construir uma plataforma de fácil utilização e de fácil atualização, coisa que a plataforma anterior não era. E o MMT também, ele já nascer dessa API que a gente está criando para poder fornecer todas as informações estatísticas que a gente precisa. Ou seja, o pesquisa CDF, que a gente vai dar ênfase nele, ele é uma ferramenta que já pode ser importada a qualquer base de pesquisa e outros dados no futuro. Então, ele já contém PIDAD, PIMAD, PED e os dados do CAGED. Por que os dados do CAGED? Porque são as informações de onde o MMT busca suas informações. Então, mostrando rapidamente assim, a cara do painéis do Brasília em número, para quem não conhece. Aqui é o Brasília Metropolitana, uma visão do Brasília Metropolitana. E o interessante, que a gente até discutiu a equipe, que quando a gente chegou aqui e teve o requisito que a gente tinha para fazer o Brasília em números, né, é que eles queriam uma aplicação sexy, que fosse uma coisa bonita. Esse era o requisito que eles tinham. Ah, mas que indicador a gente vai colocar? Vocês escolhem. Ah, mas que dado que a gente vai colocar? Não, vocês escolhem. Só que aí, o Lúcio já falou de indicadores, né? Interessante porque nós criamos o Brasília em números, que hoje é o painéis. E, posteriormente, nós criamos o Brasília Metropolitana para extrair informações também, de outra visualização do dado, e aí a gente percebeu que, realmente, desde o início, o que a Eliane queria, o que o Bruno quer, o que o Lúcio quer, é o fator indicador, que é justamente, aqui já aparece mais claro no Brasília Metropolitana, não aparece tão claro no painéis, que é justamente isso, ó, você ter um número, que você já extrai o dado logo de cara, né? E outra informação gráfica abaixo. Ou seja, o Brasília Metropolitana ele ainda é o quê? Ele tem várias informações. Ele é uma plataforma completa, ele não traz um dado único. E a ideia, justamente, com pesquisa, que já aqui está a cara já do novo layout, que o Bira vai apresentar,
e do MMT é justamente você ter informações mais claras, mais diretas dos dados que a gente está apresentando. Então, vou falar bem rápido da tecnologia, para daqui a pouco a gente apresentar os portais. Então, eu falei muito de API, 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 API. O que é uma API? Está aqui. É um conjunto de rotinas e padrões, etc, etc, etc. Então, a palavra-chave aqui é padrão. A gente está falando de um padrão de interoperabilidade de sistemas, ou seja, é um padrão onde você pode trocar informações entre sistemas. Ou seja, os sistemas já nascem seguindo padrões de dados abertos e essas questões de interoperabilidade. Ou seja, se precisar conectar os sistemas no futuro com outras plataformas, eles já conversam com as plataformas que vierem a funcionar com eles no futuro. Para mostrar isso, a gente tem aqui, ó, a API está ali embaixo e ela está provendo serviços aqui. Pode ser para um website, pode ser para um aplicativo nativo, ou pode ser para alguma integração que você precisa realizar. E aí, nisso, na prática, é isso que acontece. Aqui você já tem o pesquisa CDF já nascendo, buscando informações dessa API, o MMT também buscando informações dessa API e indicadores que você pode criar, que são os indicadores automaticamente atualizáveis, que você cria, gera, e no momento que esse dado é importado novamente para a API, esse indicador é atualizado. Essa tela aqui é importante, por quê? Ninguém conhece Python, alguns conhecem Python, PostgreSQL, MongoDB, etc, etc. Mas isso aqui é só para reforçar que nós estamos trabalhando sem custo com licença de software. Tudo isso aqui é ferramenta open source, é livre, então assim, estamos trabalhando. E o MongoDB aqui é um banco NoSQL, justamente para abstrair algumas complexidades na importação do dado. O PostgreSQL é um banco comum, é padrão, não vou entrar em muito detalhe, mas o MongoDB já é um NoSQL, por quê? Para abstrair algumas estruturas e facilitar a importação dos dados de múltiplas bases. Que eu estou importando dado lá para dentro, não estou muito preocupado com como é que esse dado está estruturado lá dentro do banco. Ele está indo lá para dentro do banco e, quando eu fizer a requisição, ele vai me retornar esse dado. Isso aqui é mais ou menos a estrutura que nós temos hoje para poder abarcar esse conjunto de aplicações. Então, finge que vocês não estão vendo IP, que isso aí é falha de segurança meu. Nossa. Então, hoje a gente construiu, nós temos aqui hoje um ambiente de homologação, a gente tem um ambiente de produção, nós temos outros servidores dedicados aqui atrás e temos a área de teste. Mas esse outro slide é importante porque eu só quero dizer é justamente a nossa parceria com a Sutic, que não tem nada disso aqui rodando em máquina local. Isso aqui está sendo dentro das regras governamentais. São servidores, são máquinas virtuais disponibilizadas para a área, onde a área administra esses computadores, e são utilizados esses computadores aqui para prover o suporte a essas ferramentas que são construídas. Então, o futuro. Isso aqui era do CGI, a gente já falou, era para ser na outra reunião. Só para saber que a gente vai ter 4 entregas aqui, que o futuro vai ser essas 4 entregas para a gente ter o nosso produto final, que é o CDF propriamente dito, e que esperamos que chegue assim, vou pular essa parte dos canais de CDF, que isso aqui seja o futuro, seja o CDF em toda a sua plenitude. Ou seja, todos os conjuntos de portais, a API, sendo as bases, e a API aqui, a API de dados. O que é diferente daquele slide anterior? Eu quis que vocês imaginassem o seguinte, aquele primeiro fosse um rascunho, e esse aqui é o projeto final, definitivo. Então, vocês podem ver aqui, dando ênfase para os indicadores. A gente vai ter mobilidade, porque você vai ter acessando isso aqui em qualquer tipo de dispositivo, celular, tablet, notebook, desktop. Aqui nós temos a API completa já com a nossa área restrita, questão dos dados sigilosos, questão da segurança dos dados, certo? Que foi tão discutido. Mas isso aqui é uma das últimas entregas no nosso planejamento, porque tem que ser discutido.
né? Se vai ser via token, se vai ser via... Né? Então, aqui é uma coisa que a gente tem planejado dentro desse nosso produto aqui, que são as projeções, nossas simulações, né? Que trabalha com dados de cobertura, dados da terra e etc. e tal, da projeção populacional. Então, isso aqui vai ser um outro aplicativo que vai trabalhar junto com as bases, junto com a API, né? Para prover informação para os nossos sistemas aqui no futuro. Então, vamos deixar agora nosso amigo Biri e nosso amigo Yuri fazer uma apresentação aqui do Pesquisa CDF, como ele funciona hoje, o que ele faz. A interface, as visões, os indicadores e a interface do MMT, porque o MMT é bem tranquilo, né? O que mudou é o layout, vai estar mais bonito, está mais interessante, a forma como a informação é passada para vocês, e a questão que agora, como ele vem da API os dados, a forma como ele vai ser atualizado vai ser bem mais tranquilo, bem mais fácil. Então, vou passar a palavra para os nossos amigos aqui. Eu tinha para falar. Obrigado, gente. Bom, boa tarde a todos, né? Queria começar agradecendo a parceria com meus colegas aqui, o Yuri e o Alexandre, a equipe toda, que esse produto, né, as tecnologias que a gente está usando, como foi dita, é sem custo de licença, e ele foi todo construído, não foi reconstruído, foi construído. O que a gente fez, né, ao longo desse tempo? Que é uma prática que a gente vem fazendo lá no núcleo. A gente observa as experiências anteriores que a gente teve aqui na Codeplan, geralmente faz uma engenharia reversa, né, chega a uma conclusão. O que dá para se aproveitar, por exemplo, lá do primeiro SIGA, que foi, acho que não foi nem em 2013, uma versão que foi numa empresa terceirizada. A gente tem conhecimento desse projeto, o que foi levantado, que tinha a ver com o anuário estatístico. Então, a gente faz esse apanhado. Depois da segunda experiência, o que a gente pôde aproveitar dali? Alguns componentes já de software livre que eram utilizados. Aí, a ideia sempre é aprender com as experiências anteriores, né? Não simplesmente chegar e propor algo novo, tentar entender essa demanda da Codeplan que vem ao longo dos anos, e aí propor algo que seja atual e que dê conta dessa demanda. Com relação a isso, a gente enxerga ainda, só para complementar um pouco a parte de tecnologias, a gente enxerga essa questão das bases de dados, né, que dão suporte ao CDF. Eu vi algumas pessoas até, achei bem legal, alguns slides que você colocou, as pessoas estavam fotografando já. Acho bem bacana isso, e todos estão convidados para conversar com a gente lá na sala, quiser saber como é que foi a nossa experiência, porque tiveram, na verdade, ainda esse ano, 3 fases, né? A fase do SIGA, lá, que a gente tinha um banco relacional e uma discussão com a equipe que já tinha trabalhado com ele, com relação a essa experiência. A gente foi tentar dar uma modernizada nisso e levar essa modelagem para o conceito que a gente chama de BI, né, de modelagem dimensional. Então, a gente fez essa experiência lá no núcleo, chegou a produzir, né, a gente fabricou um ETL que depois ia ser reaproveitado para esse projeto aqui, e que depois dele nasce, na verdade, essa parte de integração e inserção de dados. Só que a gente percebeu que o cruzamento, quando a gente estava trabalhando em modelagem dimensional, ele se via um pouco prejudicado, o cruzamento de variáveis. Coisas que, por exemplo, lá na primeira fase do SIGA, era uma coisa bastante elogiada. Então, a gente foi para uma terceira fase, um terceiro desenvolvimento, que é justamente que é o que se tem hoje de mais moderno com relação a bancos de dados, né? Que é o uso de NoSQL, né? Bancos de dados não relacionais. E aí, eu vou só levar um... Ah, não, já está aqui, né? Dá para apagar novamente, por favor? Vamos abrir aqui só a parte de API primeiro. Ah, porque tem duas, está diferente, tem tecnologia. Bom, o que é legal disso aí? Foi comentado o que é API. Nisso aqui, eu vou até abrir... Tem como abrir aqui no outro site? Do que a gente está falando? Por que fazer uma API para dar suporte a várias outras aplicações? Bom, se você colocar aqui, por exemplo, IBGE API, e a internet colaborar, você vai ver que a maioria dos institutos e empresas que estão trabalhando com dados hoje, elas fornecem, né, um aplicativo
para você consultar, um aplicativo de fácil acesso, mas fornece também a API para aquele analista, para aquele pesquisador, para aquele desenvolvedor de aplicativos que esteja interessado em usar aquele dado da forma mais bruta. E é justamente isso que a gente procurou fazer quando a gente está disponibilizando essa API. Então, a gente resumiu. Ela tem duas caras, né? Primeiro, essa cara que a gente vai mostrar hoje, que é a cara da consulta. A cara da importação, como está sendo até discutido no comitê, com relação à segurança e tudo mais, a gente não vai mostrar como é que ela está hoje. Mas isso depois eu acho que vale a pena, depois de discutido no comitê, fazer uma breve apresentação de como funciona a importação, né? E aí está aqui a API, a documentação, né, falando, ó, desenvolva sua pesquisa, aplicação utilizando dados. Isso é legal, porque o que acontece? Imagine você que é um analista, um pesquisador, ou um desenvolvedor de software. Deixa eu pegar esse mouse aqui. E você quer somente construir seu software, fazer uma pesquisa e ter acesso aqui às diferentes pesquisas que estão disponíveis no CADF. Aqui é uma interface ainda também facilitada, né, mas ainda é de API. Eu vou mostrar depois a cara final do... Mas é só mostrando o seguinte, ó, se você que é um analista ou um desenvolvedor de app, a gente está pensando até no cenário futuro de organizar uma hackathon aqui, chamar o pessoal mais jovem que desenvolve aplicativo, né, para celular. E tá aí a API. Pensa num aplicativo agora para o celular que consome essa API. Então, esse é o nosso intuito. Não vou ficar me alongando muito nisso aqui, porque eu acho que não fica muito interessante. E vou lá para a parte de... Só um exemplo que a gente trouxe aqui de como pode ser fácil, né, um pesquisador ou um desenvolvedor ele fazer uso desses dados. Então, vou rodar aqui bem rápido, vou rodar agora. Aqui eu estou exemplificando como é que um pedaço de código. Aqui pode ser PHP, lá em outro setor. Aqui pode ser em R. Aqui a gente fez em Python, só para demonstrar o que. O cara que é desenvolvedor e está em outra instituição, ele vai recuperar as pesquisas disponíveis, né, que é nesse endereço que está ali, pesquisas query índice. Ele vai filtrar, digamos, eu quero saber as pesquisas de 2015. Aí volta lá, PIDAD de domicílio de 2015. Vai retornar os detalhes dessa pesquisa, quais são os campos dessa pesquisa, o que é que tem de dado estatístico, o que é que tem de dado geográfico. E aí ele monta a consulta dele, a gente fez isso rapidinho aqui, só para demonstrar, por exemplo, regiões administrativas e ruas arborizadas que estão na PIDAD, coisa que a gente está discutindo lá no nosso departamento também com relação ao indicador de cobertura arbustiva, né? Foi apresentado hoje, né? E aí o cara, uma vez que ele tem acesso a essa API, veja, aqui não é a cara do cliente que a gente vai mostrar depois. Ele já está aqui trazendo os dados, com fator de expansão, com número de registros. E aí ele pode estar na ferramenta que ele preferir, Stata, R. Aqui eu vou plotar só um gráficozinho de exemplo. E aí o cara foi lá, recuperou as pesquisas, filtrou a pesquisa que ele quis e plotou um gráfico para a pesquisa dele. Isso é no uso mais particular de um usuário avançado. Agora a gente vai partir para o cliente que a gente está desenvolvendo aqui, que está aberto. Deixa eu abrir aqui. Esse é o cliente que a gente desenvolveu, voltado mais ao usuário mais básico, né? Pesquisas aqui, né? API. Você digita aí para mim, por favor. Vou aproveitar para beber uma água. Então, o que acontece nessa interface? A gente procurou facilitar. Veja, você tem uma API lá para o uso avançado, que você vai fazer o que você quiser com o dado das pesquisas que a gente tem aqui. Nessa interface, a gente procurou uma visão o mais fácil possível, né, em 4 passos. Né? E ela tem responsividade. Eu não sei se vai dar para mostrar hoje aqui ela funcionando no tablet, mas a gente pode rodar ela no tablet para quem quiser depois. Eu acho mais interessante do que, talvez, mostrar o tablet lá, porque fica um pouco desconfigurado. A pessoa vai chegar no pesquisa CADF, sem ser na parte da API, e vai selecionar, digamos, aqui, que é a mesma pesquisa que eu fiz lá.
Hoje a gente está com as bases importadas da PIDAD 2011, PIMAD 2011, PIDAD 2013, PIMAD 2013, PIDAD 2015, PIMAD 2015. A gente está trabalhando na IUCAGED, e o CAGED é interessante, porque depois a gente vai mostrar que essa mesma API que está com dados importados por CAGED, quem já trabalhou com CAGED sabe que é um dado muito grande, né? E a gente está tendo a felicidade de conseguir importar esse dado e está dando suporte já a um primeiro app que a gente está desenvolvendo, que é o MMT, né? E aí, outro dado que a gente está trabalhando aqui também para importação, e é bom comentar, bom lembrar, como é que funciona, eu vou dar só uma ideia como é que está funcionando essa importação hoje. A gente tem 2 arquivos básicos, o dicionário da pesquisa, né, que geralmente as pesquisas disponibilizam, e tem o dado bruto da pesquisa. A gente tentou trabalhar no mindset do que já existe. O que é que a Codeplan já divulga? Ela divulga esses 2 dados brutos. Então, nada mais justo do que a gente fazer uma importação, fazer um sistema, um CEDF API, que trabalhasse já com esse tipo de dado e fizesse essa importação. E foi isso que está acontecendo aqui, certo? A gente até vai fazer uma... Está faltando qual... Está faltando uma das pesquisas, acho que é a Morador 2015. A gente deixou para fazer aqui, com todo o risco que isso pode, geralmente... A gente deixou para fazer uma on the fly aqui. Para dizer assim, ó, a gente não está mostrando a importação, até por questão de segurança, mas a importação já está rodando, tá? E a PED, a gente está também discutindo com o pessoal que desenvolve a pesquisa da PED aqui na Codeplan, mas ela também, a gente já fez alguns testes e tudo mais. Então, só para exemplificar essa... Então, eu vou trazer a primeira opção aqui, que é criar uma tabela dinâmica, né? Já aqui, você vai ver que você pode baixar os dados brutos, né, dessa pesquisa que foi feita. Isso é legal de comentar. Essa biblioteca que a gente está usando de open source, ela foi aproveitada da ideia do primeiro SIGA lá. Foi assim, foi a coisa mais interessante que a gente conseguiu aproveitar daquela primeira experiência. Que é uma biblioteca até fantástica, que traz esse cruzamento de um cara lá da Finlândia aqui. Tem algumas coisas da Finlândia, outras coisas da China, tem coisas de vários lugares aí para a gente produzir isso aí. E aqui, outra questão bastante interessante, que a gente tentou trabalhar na interface, que geralmente as pessoas ficam bastante felizes com isso aqui, é a possibilidade de você ir construindo, né, o seu dash de pesquisa ali verticalizado. Então, eu fiz lá a pesquisa de árvores arborizadas na PIDAD 2015. E aqui, digamos, eu vou querer plotar já um mapa. Eu vou colocar aqui a região. Na verdade, se eu selecionar aqui mapa, ele já vai colocar lá para mim. Isso. E vou colocar, sei lá, vou colocar abastecimento de água aqui. Claro, todo mapa cloroplético, né, eu preciso selecionar uma grandeza específica. Ele não vai conseguir uma restrição lógica matemática de que não dá para representar isso tudo num mapa desse tipo. Então, quando você vai construindo sua pesquisa, você está interessado em diversas grandezas de uma mesma pesquisa, esse é um fator bem legal que você vai montando ela, certo? E aqui, agora, você pode baixar a imagem que foi gerada dela também, pode dar zoom. Eu vou fazer mais um quadro abaixo que traz um gráfico para mostrar as 3 funcionalidades juntas funcionando, né? Vou trazer a pesquisa mais atual da PIDAD aqui também. Vou colocar a região. E vou falar, sei lá, vou colocar aqui abastecimento elétrico, que eu sei que está logo acima. Outra coisa interessante de falar que está aí por trás é nossa estrutura de cacheamento, né? O que acontece? Essa API ela é pensada para dar suporte tanto a pesquisadores, quanto vários aplicativos, quanto os aplicativos que a gente já tem hoje rodando na Codeplan. E o que a gente imagina que aconteça? O público, em geral, vai entrar nessa ferramenta, que é o cliente mais aprazível do CEDF, e vai realizar consultas à vontade.
enquanto a gente está realizando essas consultas, a gente tem uma estrutura de cacheamento para que ele venha assim mais rápido, mas também o cacheamento ele permite que a gente conheça quais pesquisas o público do Distrito Federal mais tem feito. E aí, com essa visão de relatório, quais são essas pesquisas mais feitas, né, dentro desse aplicativo, a gente vai, imagina, ter a oportunidade de, no futuro, escolher, se estão sendo estudadas abastecimento de energia elétrica na PIDAD, vamos, então, pensar num produto facilitado, como a MBE e como a MTE, que já tem uma visão completa dessas grandezas. Isso é uma coisa legal também que a gente colocou, que está por trás aí da solução. Nossa, o mouse está para a mão direita aqui, está me confundindo bastante. Vou colocar aqui só para... Aqui também vai entrar uma questão um pouco da habilidade do analista, às vezes, para construir determinados gráficos, né? Eu não estou conseguindo ver aqui embaixo. Ah, tá. Então é isso. Ele não tem limites atualmente, a gente não testou, não fez um teste de estresse da ferramenta para saber se o cara começar a colocar 20 quadros diferentes na mesma página. É lógico que vai pesar, mas a gente não limitou ainda. Depois a gente imagina que vai limitar um pouco mais isso. Então, com relação ao CEDF, é isso aqui. Você depois pode retirar um mapa. Pode baixar, vou baixar o dado aqui. O mapa tinha imagem, né? Eu vou refazer essa consulta aqui em cima, só para... Cara, vocês tiraram o mouse de destro para canhoto aqui, tá? Esse está invertido, é? Eu fiz mapa, não foi? Tá. Eu acho... Selecionar aqui, coleta de lixo. Agora tem o teste de fogo, né? Que é... Eu vou convidar aqui meu parceiro Yuri de programação, para que ele insira agora aqui. Ali não tinha ainda a PIDAD Morador 2015. Eu espero que dê certo, espero que ela apareça aqui para a gente e a gente consiga fazer uma consulta nela. Leva o quê? 10 segundos, Yuri? Em geral, os dados, né, da PIDAD e da PIMAD eles são pequenos, né? Quando a gente pega a PED e o CAGED, é que a gente enfrenta uma dificuldade maior de recurso e importação. Está importando aí? Tá, então, enquanto importa, eu vou abrir o MMT, né? Você abre aí, Alexandre, por favor. A gente está precisando de um hub agora, eu acho que a gente só trocasse, né, os dispositivos. Bom, lembrando que o MMT tá construído em cima dessa API, né? Isso é muito legal. Para a gente que está trabalhando, né? Essa equipe trabalhou no Brasil em Numas, Brasil em Mapas, Codeplan na Web, e a gente começar a substituir algumas bases que foram feitas especificamente, né, para determinado aplicativo. Você imaginar que você vai ter uma fonte só desse dado, que também é recorrente em várias instituições. Você começa a ter várias fontes de dados, você começa a ter redundância e começa a ter diferença entre esses dados. Cara, se você quiser, nessa parte da apresentação, a gente pode passar o monitor para esse daqui, ó. É isso? Então, passar para outra máquina no monitor.
Terminou a importação? Eu volto só lá no pesquisa CDF, que aí eu acho que eu termino a pesquisa CDF, só para ver se terminou. Se aparecer ali, PIDAD, morador, 2015, aí vocês podem dar um aplauso. Cadê? Não, lá embaixo. Tá, apareceu. A importação foi... Mas vamos então, só para ver se não é... se não... Nossa, essa eu confesso que eu fiquei... que gera... Não, essa nem os caras assim, Google, Microsoft, sempre dá errado. Tá. O MMT está também consultando aquela base que, por algum motivo, na importação, ele... Ah, não, lembrei. O CAGED, como é um dado gigantesco, tá, gente? É muito grande. É quantos gigas por mês aquilo ali? 1,5 GB por mês, a gente está falando de consulta. Então, se você for fazer uma série histórica de anos... Então, a gente fez esse aplicativo, desenvolveu, está com a API, fez a importação do CAGED e está em fase agora, na verdade, do MMT, de otimizar, né, que a gente chama de TANI da base do CAGED. E aí, só para fazer um filtro aí, Alexandre, põe aí um filtro de janeiro a junho, né, de 2016. E a ideia é mais ou menos aquela que já foi realizada lá no AMB, né? Você tem um painel, ali está o subsecretário lá do trabalho, né? Você tem um painel onde você tem um indicador mais fácil. Apesar que é uma base de difícil. Eu vejo várias discussões lá na sala para chegar nesse modelo de exibição. E aí a ideia é que esse painel, por exemplo, o pessoal que esteja lá na secretaria, ele possa acessar e ter uma ideia, um termômetro ali atualizado constantemente de qual é a situação. E eu acho que isso ilustra bastante o nosso intuito em geral, né? A gente tem mentalizado que nosso dever aqui é informar, né? O que a gente puder fazer com tecnologia, com programação, com talento, análise, para estar informando melhor e para o governo estar tomando as decisões dele, a gente acredita que cumpre bem o papel. Eu acho que depois eu acho que eu vou passar aqui a palavra então ao Alexandre para ele falar melhor um pouco de cada quadro desse. Então, falando rapidamente, como eu disse, a consulta do MMT é por período, né? E você tem esse infobox inicial aqui, onde tem a movimentação do emprego formal. Então, você tem o número de admissões ali, demissões, o saldo, né, no período, o salário mediano, calculado em dezembro, e a variação, né, média salarial, da média salarial. Aqui você tem o top 10, o ganho salarial. Ali você tem o top 10, a perda salarial, quem está perdendo. Descendo aqui, a gente vai ter um gráfico aqui com a ocupação, né? Que ele tem o número, a variação pela variação, a variação do saldo pela variação do salário. É isso? Tá. E aqui embaixo a gente tem essa variação dessas séries aí, a salário hora, variação do saldo, e expandida aqui embaixo, né, a tabela socioeconômica que traz o número de trabalhadores, o nome né, a idade, né, tempo de emprego, mês, etc. E aqui a outra aba, ocupações, a única diferença é que você faz um filtro pela ocupação, né, que você vai habilitar ou desabilitar. Digita aí, só um pouquinho, só. Vai habilitar e desabilitar conforme a ocupação que você está procurando, né? Então, basicamente, é isso que a ferramenta faz, não tem muito mistério, né? Desce aí, esse gráfico. Quer falar aqui um pouquinho, Yuri, das bolinhas?
Não, a ideia do gráfico de bolas aqui, do scatterplot aqui, foi de traçar uma análise em quadrantes, onde a gente tem empregos com uma alta variação da quantidade de admitidos, com uma alta variação de salários. Esses seriam empregos com uma maior demanda, uma maior pressão por parte do mercado de trabalho. E na ponta inversa aqui, do lado de cá, a gente teria empregos que têm um grande número de demissões, um grande saldo negativo no CAGED, né, em empregos formais, e também uma grande redução dos salários, o que nos levaria a inferir de que são profissões que estão morrendo ou que estão sendo desativadas no mercado de trabalho, né? Sim, passando o mouse em cima, teria a funcionalidade de ver qual o emprego, qual o salário médio que ele está recebendo, quanto que foi o saldo no período, né? Dentro daquele período, quanto que foi o saldo? Era essa a ideia. Vamos fechar só mostrando a questão de responsividade, que eu acho interessante também. Pode manter apagada só mais um minuto. Só, na verdade, para mostrar que fica bonitinho no tablet, quem gosta de... Essa aqui. Como é que eu faço aqui? Bom, gente, a gente está trazendo só a tela do tablet aqui para o telão, só para ver como é que fica o comportamento dele. Para dizer, essa interface foi pensada também para uso rápido, né, no dia a dia, em alguma apresentação. Então, vou fazer só um quadro aqui com um mapa, e aí a gente finaliza, tá? Poço Artesiano 2015. Gambiarra. Rede geral, Bom, pessoal, acho que é isso que a gente tinha para mostrar hoje aqui para vocês. Estamos abertos aí para conversar mais sobre o CEDF, tá? E agradecer a presença de todos. Muito obrigado. Vamos recompor a mesa. Presidente Lúcio Renor. Vamos chamar Gerson Júnior, subsecretário de Trabalho, para vir para a mesa. Bruno Cruz, Alexandre. Só na nossa linha de agradecimentos, a gente quer agradecer a participação do DRDF, da TerraCap,
da Controladoria Geral e da própria Secretaria de Trabalho. Os outros a gente anunciou. Se não tiver alguém que a gente não mencionou, a gente gostaria de agradecer. E saúde já falei no início. Ministério da Saúde. Eu falei Ministério? É Secretaria de Saúde. Tá, desculpa. Gente, então, vamos abrir se tiver algum comentário, alguma pergunta que queiram fazer, e depois a gente pode, se for o caso, trazer de volta a palavra para a mesa. Mas eu queria, de novo, parabenizar, não é, as equipes que desenvolveram esses dois sistemas, essas duas interfaces. Eu acho que elas serão extremamente úteis, não só agora para a análise e avaliação dos dados que a Codeplan, os dados primários que a Codeplan coleta e o CAGED, não é? Mas também a inclusão posterior de outras bases de dados. A PED, né, que é a Pesquisa de Emprego e Desemprego, já está nesse processo de incorporação também na base, vai permitir cruzamentos interessantes. E o monitor do mercado de trabalho, que traz aí dados de fácil consulta sobre a situação do mercado de trabalho do Distrito Federal na ponta dos dedos, né, num tablet em que você consegue aí um resuminho mensal do período, enfim, trimestral, o que seja. Eu acho que são duas baita ferramentas e que colaboram muito também para a ideia do Sistema de Informação Estatística do Distrito Federal que eu pude apresentar aqui no começo. Então, eu queria saber se alguém tem alguma manifestação, algum comentário. Não? West, tem uma. Você quer começar? Por favor. Passa o microfone. O microfone. Boa tarde. É só reforçar, né, que, a exemplo do que está no MMT, nós podemos ter outras diversas aplicações dentro do próprio governo, seja na área de saúde, seja na área de segurança pública, e isso que é a importância da ferramenta, né, como a gente estava colocando aqui. A ferramenta, o trabalho que foi desenvolvido aí pelo Alexandre e a equipe, é para tirar aquela corrente, aquela camada de dizer que não dá para fazer. Então, como é um modelo incremental, à medida que o CGI for fazendo as interações com as bases de dados, a gente começar, doutor Paulo, fazendo as trocas, então, cada janela, cada projeção daquela ali pode ser amplamente transportada automaticamente para dentro do CDF. Então, eu acho que é uma ferramenta que vai lá na frente, como foi colocado, ser o suporte para você ter uma análise de política pública em tempo real, com todas as facilidades que a tecnologia nos traz. Parabéns à equipe aí. Não, na verdade, também é parabenizar a equipe, né? Eu fiquei muito feliz, porque nós da saúde estamos desenvolvendo, a partir de abril, o projeto com a Fiocruz, de uma sala de situação totalmente baseada em tecnologias livres e com a ideia de justamente facilitar a troca de dados com outros setores do governo do Distrito Federal e até federal. E, pelo que eu vi aqui, a gente estava comentando, é totalmente aderente ao que a gente está fazendo do outro lado, mesmo mesmo não tendo conversado antes, né? Mas acho que ideologicamente estamos totalmente alinhados. Então, acho que isso vai facilitar também a troca de informações da saúde aqui com a Codeplan e também da parte da saúde buscar informações que a gente precisa para fazer análises específicas lá na área da saúde. Então, parabenizar e dizer que a gente continua mais do que nunca juntos nessa intenção de integração de dados. Bem, eu acho que todos estão de acordo que a equipe trabalhou bem, né? Trouxe mais um instrumento, a gente está avançando em relação ao SIGRA, né? E para o Alexandre, eu queria perguntar o seguinte: você fez uma referência aos dados trazidos da área metropolitana, fez uma relação com lá a região ARID, não é? Então, eu não sei se você vai extinguir, porque são 3 espaços geográficos, não é? A RID mais ampla, os 12 municípios da periferia metropolitana e o DF, que se destaca pela sua, digamos assim, sua magnitude, não é? Isso de um lado. E para o presidente Lúcio, não entendi bem como isso vai ser disponibilizado para o público, além desse comitê que você falou que existe, que vai ser dos órgãos do Distrito Federal. Mas aí entrou
uma coisa que você falou 2 vezes, vai ter um sigilo. Quer dizer, sigilo para uma montanha de gente vai ser complicado fazer, porque vaza, não é? Então, não sei até que ponto alguns dados que são mais internos, né, à governança, seriam acessíveis, né? Então, são sigilosos, não são disponibilizados para uma plateia maior, não são divulgados na imprensa, essa coisa toda. Só essas 2 coisas. Obrigado, hein? E cumprimentos. Foi muito bom. Mais alguma pergunta, alguma colocação? Não. Então, eu vou passar para o Alexandre responder ao Aldo na questão da área metropolitana e depois a gente pode fazer aqui uma rodada de encerramento com as palavras finais. É a MB, né? Não é a RID, né? Então, o senhor me corrigiu, eu estava errado. Na hora veio RID na cabeça, foi o que saiu, né? E sobre a segurança, que é todas as políticas de segurança da informação, a gente sabe que o fator mais crucial é o fator humano. Não é a tecnologia que falha, né? Por isso que o comitê e tudo que está sendo feito, o esforço aqui é a gestão do dado, política de disseminação do dado, compartilhamento do dado, porque a questão tecnológica, querendo ou não, já está resolvida. Se vai ser por token, se vai ser por login e senha, se vai ser... Mas, assim, o termo de responsabilidade, as pessoas que vão manipular o dado, aí que tem que se basear a questão da segurança toda em relação aos dados que são sigilosos. Então, por aí que corre toda essa questão da segurança que a informação precisará ter no futuro. Né? Espero ter respondido. Era só para complementar, quer dizer, a ideia das 2 ferramentas, né, como eu tinha dito antes, é para facilitar o acesso. Quer dizer, a gente tem a pesquisa CADF que vai possibilitar tabulações cruzadas. Como o Bira disse, uma camarada pode fazer 10, 15, a gente ainda não sabe o limite, mas a ideia é facilitar essas tabulações cruzadas. Você não precisa usar qualquer pacote estatístico, você entra no site da Codeplan e vai conseguir ter essas informações de maneira mais ágil e fácil. No MMT, a ideia foi tentar facilitar o acesso ao CAGED, criando janelas. Quer dizer, você mesmo vai poder criar suas janelas. Eu quero saber um período do início do ano até agora, ou eu quero saber de 3 anos. Então, você vai poder fazer essas janelas de maneira mais fácil e ágil, e tendo essa noção de quais foram as ocupações que cresceram mais salários, que perderam salários, e um comparativo dentro do DF. Essa é a facilidade da ferramenta, né? Acho que são essas 2 ferramentas que a gente espera que seja útil e muito utilizada, né? Eu acho que é isso. Obrigado. Bom, boa tarde. Primeiro, cumprimentar os amigos aqui, Lúcio, Bruno e demais colegas. Dar os parabéns, a ferramenta espetacular. Eu não esperava nada diferente disso, de mentes tão brilhantes como da Codeplan. Eu acho que essa ferramenta, viu, Lúcio, o MMT, com essa oportunidade de olhar o passado e ver o comportamento histórico para a gente pensar melhor as nossas políticas públicas, vem no melhor momento. Eu, há pouco tempo, assumi a Subsecretaria de Atendimento ao Trabalhador e Empregador e me deparei com uma situação de que quase 90% das vagas de emprego que hoje a Secretaria tem disponível são na área de comércio. E a gente sabe que o comércio hoje emprega menos de 12% da força de trabalho do Distrito Federal. Mais 70% está na área de serviço. Então, eu acho que vai contribuir muito para a gente virar essa chave dessas tipologias, dos segmentos que nós temos no setor produtivo para a captação de vagas. Então, acho que a gente vai conseguir reorientar, pelo menos, algumas ações programáticas no que diz respeito às captações de vagas para os próximos anos, né? Então, assim, a Secretaria viu, Bruno, vai usar, com certeza, e muito. A ideia é que o sistema possa ser usado de forma a ser uma premissa para definir as ações programáticas da Secretaria, pelo menos no que diz respeito a esses comportamentos de contratação, de CAGED e tal. Né? Então, mais uma vez, parabéns. Tá? E eu queria até lançar aqui, Lúcio,
A gente tem hoje, o secretário falou do Qualifica Mais Brasília, nós estamos na segunda etapa, a ideia é ter pelo menos 6 etapas desse projeto e formar pelo menos 100 mil pessoas ao longo desses 5, 6 anos. Nós temos uma base de dados hoje consolidada das pessoas que passam por um processo formativo em Brasília. Então, o que a gente não consegue, trabalhar essa informação ainda. Né? Eu queria provocar, Jóia, eu queria provocar isso, da gente conseguir conjugar essas informações e buscar numa ferramenta dessa, entender o comportamento por região administrativa. Falei certo? Região administrativa, professor? Área metropolitana. E também temos o cadastro dos desempregados que procuram as agências do trabalhador. Isso também ter esse mapeamento setorizado, eu acho que... exatamente. Então, assim, eu queria já provocar isso aí, fazer esse convite para vocês conhecerem melhor, para a gente avançar nessa questão. Tá? Então, é isso. Mais uma vez, parabéns. Obrigado. Queria só agradecer novamente, e especialmente ao Yuri e ao Lucas, né, que não estão aqui na mesa, mas que foram fundamentais assim, para a execução do trabalho. Então, Aldo, eu acho que a resposta do Alexandre acho que te ajuda a esclarecer. A tua pergunta, a tua dúvida é muito pertinente, porque nós não entramos aqui nos detalhes sobre os quais o CGI tem se debruçado acerca das camadas, né, dos perfis de acesso que você vai ter a diferentes bases de dados. Né? Eu mencionei dados sensíveis, sigilosos, identificados, porque esses dados são aqueles que dão a maior preocupação para qualquer produtor de dados dentro do governo em compartilhar essa base identificada com outro órgão. Então, a gente quer criar um ambiente, e o ambiente seguro passa por isso. Né? Você tem que ter acessos diferenciados a diferentes perfis de base de dados. Né? Aqueles que são públicos, eles vão estar disponíveis, inclusive, no portal de dados abertos do governo. E a gente vai simplesmente, talvez, puxar as bases de lá para viabilizar, não é, a sua inserção nessa API. Estou falando certo? Tá bem. E a partir disso, ela poder ser também inserida dentro do pesquisa CIEDF e todo mundo poder manusear, fazer os cruzamentos que quiser, gerar os mapas que quiser. Então, é uma ferramenta, um instrumento, eu acho que para um pesquisador, para um estudante, não é, para um jornalista, extremamente útil para a gente para entender, não é, o Distrito Federal e o seu contexto. E óbvio que aí alguns dados eles não vão estar acessíveis a todo mundo, eles vão estar acessíveis, por exemplo, só aos membros do comitê, ou só a alguns membros de algumas secretarias para os quais aqueles dados sejam relevantes, e assim que tenham assinado um termo de responsabilidade. Então, tem toda uma série aí de práticas que estão associadas com a política de segurança. Você quer atender, Aldo? Estou brincando. Para viabilizar, não é, esse acesso. E aí o espírito da coisa é que, mesmo que algumas bases tenham um acesso restrito a ela, ou seja limitado, ao menos elas estão compartilhadas. Né? Ao menos o acesso foi garantido, coisa que não acontece hoje. Ou que, se acontece, demora 7, 8 meses para você escrever um acordo de não acordo coletivo de trabalho, um acordo de cooperação técnica, não é, para viabilizar aquele acesso. Então, um pouco esse é o espírito da coisa. Eu espero que tenha ficado mais claro. Tá? Pessoal, vamos encerrar, então, essa nossa atividade de hoje, essa divulgação, de novo parabenizando as equipes pelo esforço que têm feito, não só na elaboração dessas ferramentas, mas em pensar, não é, a arquitetura, a infraestrutura tecnológica do Sistema de Informação Estatística do Distrito Federal, que eu acho que será um legado importante dessa nossa passagem aqui pela Codeplan, e que eu espero perdure depois no tempo. Então, tá, muito obrigado, tá? Boa tarde a todas e a todos, e até a nossa próxima divulgação. Vai ser o PIB essa semana, não? Vai ter? Tá, então, quinta-feira, dia 16, 10 horas, a nossa divulgação do PIB de 2015. PIB de 2015. Muito obrigado e boa tarde.